Olá, pessoal, tudo certo? Vamos lá para a nossa teoria neoclássica, nossa parte um ainda, mais o segundo tópico aí, a segunda metade da parte um da teoria neoclássica. Lembrando que ela vai ser dividida em três partes, né? Então, nós vamos ter essa parte um durante a semana 10, semana 11, parte 2 e semana 12, a parte 3, né? Porque é uma teoria mais nova, igual eu já falei para vocês. Pessoal, antes de mais nada, não se esqueça lá de se inscrever no canal, porque você se inscrevendo no canal, ativando o sininho, você recebe diariamente quando for postada as nossas aulas. Então é muito mais fácil, você já tem muito mais rápido aí, né, notificado no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, enfim, das aulas que já vão sendo lançadas para você já começar a visualizar e fazer suas anotações. Beleza, pessoal? Não se esqueça, qualquer dúvida pode comentar no próprio vídeo, né, que está na plataforma do YouTube. Beleza? Vamos começar aí, né, agora falando dos objetivos da nossa teoria neoclássica. Mas antes de começar os objetivos, porque são alguns, né, vamos abordar aí um dos principais autores, e aí é muito interessante que você grava aí o nosso Peter Drucker. O Peter Drucker, ele é considerado, né, faça suas anotações, o guru da administração moderna. Professor, mas a administração moderna, a gente está falando aí do século XX, né? Mas, como eu falei para vocês, a níveis históricos, o século XX é considerado um pouco mais recente. Então, você tem um guru aí como um dos grandes pensadores, um dos grandes gurus da nossa administração moderna. E aí, ele aborda três principais aspectos da administração. Primeiro, ele fala quanto aos objetivos. E aí, obviamente, ele está falando de metas, trazendo novamente aquela ideia de metas da organização. Cada departamento, cada área precisa possuir a sua meta para atingir o seu determinado resultado. Só que Peter Drucker ele traz algo muito interessante, porque até então as organizações traziam como principal objetivo unicamente o lucro. Só que o que Peter Drucker fala? Ele insere um aspecto aí, e você pode observar nos seus slides, que é o aspecto da sociedade. Né? A sociedade, porque eu estou usando o PDF aqui, né? Mas você pode fazer suas anotações aí. A sociedade na administração. Ou seja, eu estou incluindo um aspecto social. Antigamente só tinha o objetivo da organização era somente o lucro, mas agora eu estou falando para vocês que podemos incluir a sociedade. Ou seja, Peter Drucker ele traz essa preocupação da sociedade, que futuramente vai ser a questão da responsabilidade social. Onde que surgiu a responsabilidade social com a sociedade? Lá atrás, o Peter Drucker ele já vinha falando disso. A questão de segurança, meio ambiente e saúde que vocês têm, né? A preocupação com o meio ambiente, né? Da questão de você desenvolver uma determinada área com recursos renováveis, pensando no futuro. Então, isso começou lá atrás, mas isso foi só o início, tá, pessoal? Dessa ideia de preocupar com a sociedade, com os indivíduos. O segundo ponto que Peter Drucker salienta para nós aí é quanto à administração. E aí, volto a falar com vocês, é a administração clássica, né? É aquela observação, né? Se você estiver olhando o seu slide, aproveite nas suas anotações, que é a administração em si, o pode ser planejar, organizar, dirigir, controlar, a lógica administrativa. Eu chamo a atenção de vocês para o nosso planejamento, né, como um princípio primordial da administração, trazendo aquela ideia do gestor, como eu vou gerir essas organizações. E agora, como você tem uma abordagem um pouco mais moderna, você tem vários tipos de organizações pequenas, médias, grandes, multinacionais. Então você tem que tomar cuidado, o gestor tem que estar atento às peculiaridades para administrar cada tipo de organização. Drucker traz para a gente quanto ao desempenho individual também. Né? Os indivíduos, eles planejam as coisas, eles fazem pensando
também neles, e a empresa ela precisa de focar no indivíduo, e aí eu falo para vocês que a gente traz aqui uma ideia do conceito lá atrás da teoria das relações humanas. Vamos focar no indivíduo. Olha o que a abordagem neoclássica abarca. Ele puxa essa teoria das relações humanas. Por quê? Porque as empresas, pessoal, igual fala no slide aí para vocês, as empresas são os próprios indivíduos. Os indivíduos com seus valores, com suas crenças, com suas metas individuais, o indivíduo tendo uma meta de talvez ascender na empresa, ganhar mais dinheiro, subir a sua carreira, né, até mesmo por uma questão de reconhecimento profissional, ele também vai estar contribuindo com a organização na parte de atingimento de metas, por exemplo. E aí a gente traz o princípio da eficácia, né, de alcançar a própria satisfação do indivíduo, que em muitos casos se encontra com a satisfação da própria empresa, né, alcance de metas, lucros, enfim. E aí a gente tem algumas questões que os autores neoclássicos trazem para a gente, né, acreditando aí que as organizações são um conjunto de posições hierárquicas e funcionais orientada para um objetivo econômico de produzir bens ou serviço com alguns princípios fundamentais. Professor, quais são esses princípios fundamentais? Esses princípios fundamentais são baseados lá na nossa abordagem clássica, tanto é que você pode observar, né, em relação aos slides, às suas anotações, que ela é muito parecida com a abordagem clássica. Só que ela tem uma roupagem mais nova porque traz essas características. Por exemplo, se você observar aí, a gente tem a nossa divisão do trabalho. Então, um foco na divisão do trabalho, que o trabalho ele deve ser decomposto em pequenas tarefas, né? Como que vai se organizar esse trabalho? Como que eu vou dividir o trabalho para cada funcionário? Então, tem aí, né, o funcionário ele produzindo a maior quantidade possível. Olha aí, pessoal, eu estou trazendo para vocês um conceito de produção mesmo. O funcionário ele precisa de produzir qual que é a maior quantidade possível que ele consegue individualmente. Então, o trabalho dividido ali e sempre observando, dividido em áreas, né, e sempre observando esse último tópico aí, se vocês observarem nos slides, que é o que? Sempre na redução de custos. Eu preciso de quantas pessoas nesse setor? Será que eu estou tendo muitas pessoas? Né? Porque aí vai aumentar os meus gastos com mão de obra, materiais, eu estou utilizando os materiais da melhor forma possível. Aquela ideia, né, se você quiser anotar, é de fazer mais com menos. Ou seja, colocar o funcionário para trabalhar na sua eficiência máxima, sua eficácia máxima, né? E também utilizar menos recursos para ter menos gastos. O princípio da especialização, que a gente já sabe, cada órgão tem aquela sua função específica, e aqui traz à tona na teoria neoclássica, porque eles devem ser muito especialistas, cada área tem a sua determinada função, e cada área ou cada órgão vai responder por uma pequena parte dentro da estrutura funcional da empresa. Você tem aí a parte da hierarquia, e aqui é aquela ideia clássica de hierarquia. Você tem um determinado número de subordinados e esses subordinados correspondem a determinados gestores. Então, o princípio da hierarquia ele trago aqui bem fortemente para a gente, né, para poder observar como são decompostos algumas tarefas. Tem uma criança chorando aqui que tá uma brincadeira, né? Pessoal, então observar aí esse princípio da hierarquia, que vai ser decomposto no próximo princípio, né? Se você ficar atento aí, o nosso próximo, ele fala vamos dar uma observada aí, da amplitude administrativa. Professor, ou amplitude de comando. O que é essa amplitude de comando? Ela tem tudo a ver com a nossa hierarquia. Ou seja, quanto maior a amplitude de comando, maior vai ser o número de subordinados. Isso é bom ou é ruim? Você tem que observar por alguns prismas. Vamos tentar compreender aí que a amplitude
de comando ou amplitude administrativa, o ideal é você ter os funcionários de hierarquias inferiores bem próximo à sua chefia. Imagina, você tem que resolver um problema aqui no Espírito Santo, mas você precisa de um aval de um gestor que está em São Paulo ou fora do país, e aí você tem que marcar de encontrar ele ou fazer uma webconferência para pegar alguma ideia desse gestor. Então é um pouco complicado aí, eu diria para vocês, se a gente não tem ali o gestor funcionando de uma maneira que você pode tirar qualquer dúvida com ele. Se você observar aí, então a ideia é você aproximar o máximo a base do topo para que vocês possam falar a mesma língua. O gestor ele está ali no chão de fábrica, ele está observando o que está acontecendo. Se não for possível a ideia dele estar ali, o que eu faço? Observe nesse último ponto, a questão do empowerment. Eu estou delegando as funções, estou delegando as tarefas, delegando a nossa tomada de decisão. Então, eu devo delegar algumas funções aos subordinados para que, na minha ausência, na ausência do gestor, ele possa tomar as decisões pertinentes àquele ambiente administrativo. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante. Esses são alguns princípios aí da teoria neoclássica. E nós vamos ficando por aqui. Eu coloquei para vocês observarem, né, esse primeiro ponto aí, ó, que eu coloquei muito importante, ó, alterei, né, para vocês participarem do chat. No chat tem as orientações gerais, tem algumas dúvidas que você pode tirar com outro colega, né, a dúvida do colega pode ser a sua, então é muito importante a gente observar aí, principalmente as orientações gerais que são passadas no chat. Ok, pessoal? Tenham todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom, pessoal. Bons estudos. Até mais.